Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos que acompanham nossos vídeos na internet no YouTube, acessando Jonas Varela 1, os vídeos mais antigos, e varelajonas71@gmail.com, os vídeos mais recentes. No nosso vídeo de hoje, nós continuaremos a leitura do segundo livro das Crônicas, revisão da história do povo, contado separadamente. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, é o 14º livro do Antigo Testamento e o 9º livro histórico. Hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro das Crônicas, já na sua sétima parte, Grandes Reformas, no seu capítulo 35, em todos os seus 27 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, primeiro tópico. Revivendo o ideal de uma nova sociedade. Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa em honra de Javé. A Páscoa foi imolada no dia 14 do primeiro mês. Josias restabeleceu os sacerdotes em suas funções e os confirmou no serviço do templo de Javé. Josias disse aos levitas que instruíam o povo e eram consagrados de Javé: coloquem a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais transportá-la nos ombros. Dediquem-se agora a servir a Javé, seu Deus, e a seu povo Israel. Organizem-se em turnos por famílias, conforme Davi, rei de Israel, e seu filho Salomão determinaram por escrito. Ocupem seus postos no santuário, dividindo suas famílias, de tal forma que cada grupo levítico esteja encarregado de uma família do povo. Imolem a Páscoa, purifiquem-se e preparem tudo para os seus irmãos, fazendo tudo de acordo com a palavra de Javé que foi transmitida por Moisés. Aos homens do povo, Josias forneceu cordeiros e cabritos necessários para a celebração da Páscoa de todos os que se encontravam em Jerusalém. Foram 30.000 cabeças de gado miúdo, além dos 3.000 bois, tudo vindo das propriedades do rei. As autoridades fizeram uma oferta generosa ao povo, aos sacerdotes e levitas. Elcias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus, entregaram aos sacerdotes 2.600 cabeças de gado miúdo para a celebração da Páscoa e ainda 300 cabeças de bois. Conelias, Semeías, seu irmão Natanael, Arsabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, ofereceram aos levitas 5.000 cabeças de gado miúdo para a Páscoa e 500 bois. Quando a cerimônia estava preparada, os sacerdotes ocuparam seus postos e os levitas começaram a funcionar por classes, de acordo com as determinações do rei, e imolaram a Páscoa. Os sacerdotes sangravam e os levitas tiravam o couro. Separaram a parte que devia ser queimada, entregando o resto aos diversos ramos de famílias de gente do povo, a fim de que todos pudessem fazer ofertas a Javé, conforme está escrito no livro de Moisés. O mesmo fizeram com os bois. Assaram os cordeiros pascais na brasa, de acordo com a regra, e cozinharam em panelas, caldeirões e caçarolas os outros alimentos sagrados e levaram rapidamente para toda a gente do povo.
Em seguida, prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes da família de Arão. Estes ficaram ocupados até o anoitecer com os holocaustos e as gorduras. Foi por isso que os levitas prepararam os cordeiros da Páscoa para si e para os sacerdotes da família de Arão. Os cantores da família de Asaf estavam no seu lugar, segundo as ordens deixadas por Davi. Nem Asaf, nem Emã, nem Iditum, nem o vidente do rei, nem os porteiros tiveram que deixar as suas funções, pois seus irmãos levitas prepararam tudo para eles. Toda a celebração para Javé foi feita no mesmo dia. Celebrou-se a Páscoa e se imolaram holocaustos no altar de Javé, tudo conforme a determinação do rei Josias. Foi nessa época que os israelitas presentes celebraram a Páscoa e durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Nunca se tinha celebrado em Israel uma Páscoa como essa desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa como a que Josias celebrou com seus sacerdotes levitas, todo o Judá, os israelitas presentes e os moradores de Jerusalém. Foi celebrada no 18º ano do rei Josias. Segundo tópico do capítulo 35 do segundo livro das Crônicas, morte de Josias. Tempos depois de Josias ter restaurado o templo, Necal, rei do Egito, foi guerrear em Carquemis, à margem do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Então, Necal mandou-lhe mensageiros com este recado: não se intrometa em meus assuntos, rei de Judá. Não vim lutar contra você. Eu estou em guerra contra outra dinastia. Deus me mandou fazer isto imediatamente. Não queira atrapalhar a ação de Deus. Ele está comigo, senão ele acabará com você. Josias, porém, não desistiu de atacá-lo, pois estava decidido a guerrear, e não deu atenção ao que Necal lhe dizia em nome de Deus. E foi guerrear contra ele no vale de Meguido. Os atiradores acertaram flechas no rei Josias, que disse a seus ajudantes: tirem-me do combate, porque estou gravemente ferido. Os ajudantes tiraram Josias do carro, o puseram em outro e o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Foi enterrado no túmulo dos seus antepassados, e todo o Judá e Jerusalém fizeram luto por ele. Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias, e até hoje cantores ainda cantam essa lamentação por Josias. Tornou-se um cântico tradicional em Israel e se encontra nas Lamentações. O resto da história de Josias, sua fidelidade a tudo o que está escrito na lei de Javé, suas obras do começo ao fim, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel e de Judá. 35, 1 a 19, conforme notas em 31 a 27 e 2 Reis 23, 31 a 35. Os detalhes da cerimônia refletem provavelmente a celebração da Páscoa no tempo do pós-exílio. Versículos 20 a 27. A Batalha de Meguido marca o fim do governo e da reforma de Josias.
Para o autor, a trágica morte de Josias foi causada pela obstinação que o levou a desobedecer a palavra de Deus anunciada pelo próprio Faraó sobre o conceito que Jeremias tem do rei Josias, conforme JRDC Jeremias, 22, 15 a 16. 22, 15 e 16. Assim, meus irmãos, nós concluímos o nosso vídeo de hoje, a leitura do nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 35 do segundo livro das Crônicas. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 36, já na sua oitava parte, não é? Contando primeiro e segundo Crônicas, já na sua oitava parte, a catástrofe final. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.